Em alguns momentos da nossa vida, nós passamos por angústia. E hoje nós vamos falar um pouquinho da figura de um homem que estava no momento de angústia. E qual foi a saída que ele teve? Fique conosco até o final e você vai descobrir. Meus amados, estamos aqui para mais um vídeo da série Salmos. E hoje eu vou falar com você sobre o Salmo 10. Não sei se você já o conhece na íntegra, se você já teve tempo de explorar um pouquinho, mas eu te confesso que quando eu fiz isso, eu descobri algumas coisas bem interessantes. Antes de eu ler com você, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lúcio, eu sou pastor auxiliar no Ministério Palavra da Verdade, o qual nós estamos aqui nesse canal do YouTube, estamos em outros canais, da rede social. Se você puder, esteja conosco sempre, se inscreva no nosso canal. Se você puder aí, dê o seu like após esse vídeo. E se você puder também, ative o sininho para que você receba as notificações, até mesmo de outros vídeos dos nossos cultos que acontecem às quartas-feiras e aos domingos. Antes de eu ler o texto, eu quero te mostrar duas coisas rapidamente. Uma é mais apontando para uma curiosidade sobre esse salmo, e a outra é dizendo como ele se desenvolve. Primeira coisa que aponta para uma curiosidade é que esse salmo, o Salmo 10, ele não mostra para a gente, em momento nenhum, o autor do salmo e nem tampouco o momento qual ele foi escrito ou para que ele foi escrito, A gente sabe que, no geral, os salmos foram escritos para que ele pudesse ser usado como canções e poemas nas reuniões o qual o povo de Deus fazia. E como nós fazemos hoje, nós desenvolvemos às vezes alguns salmos em forma de música. Mas a grande verdade é que esse salmo, segundo a história e quando estudamos um pouco mais, ele era um único salmo, mas não o 10, o 9. Então, o Salmo 10, ele não existia, era o Salmo 9. E onde está registrado isso? Num escrito que se chama Septuaginta. Se você não conhece, pesquise depois, eu não vou entrar em detalhes sobre, mas a única coisa que eu quero falar da Septuaginta é que ela foi um escrito do Antigo Testamento na língua grega. E nesse escrito, especificamente do Antigo Testamento na língua grega, o Salmo 10 não existia, só existia o 9. Agora, o 9 tem uma autoria, e essa autoria é Davi, ok? E era usado para algum momento das reuniões do povo de Deus. Então fica aí essa curiosidade, depois pesquise sobre a Septuaginta, porque é um assunto bastante interessante. E a outra coisa que eu quero te informar sobre o Salmo 10 é que o Salmo 10 ele se desenvolve basicamente em duas partes, Uma é o salmista mostrando a sua angústia por um ponto o qual já você vai descobrir, e o outro é quando o salmista diz: levanta-te, Senhor, e ele diz: não, existe um Deus que é maior que tudo isso, um Deus onipotente, um Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Eu vou ler o texto com você, e aí fique atento no Salmo 10, depois você vai poder, com calma, ler mais, entender o que eu estou falando. Mas vamos para o texto. Diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Aqui é o momento onde o salmista demonstra que ele está angustiado, mas que ele reconhece que a angústia, em algum momento, pode dar para ele a ideia de que Deus está longe, de que Deus está escondido. Deus nunca fica escondido. Deus nunca está longe daqueles que creem, daqueles que o buscam, daqueles que servem a Ele. Até porque, diante do poder de Deus, toda a humanidade está debaixo dos olhos do Senhor. Vamos lá. Olha a partir do verso 2. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Eu quero parar por aqui, porque já é o suficiente para a gente ver contra quem, ou por que o salmista estava angustiado.
Eu quero destacar o seguinte: existe de fato uma arrogância e uma prepotência da parte do ímpio. Quem é um ímpio? O ímpio é aquele que nós devemos matá-lo? Não. O ímpio é aquele que não crê. O ímpio é aquele que não conhece a Deus. O ímpio é aquele que não tem uma experiência com Deus. Como pode alguém que não tem uma experiência com Deus falar do próprio Deus? E muitas vezes ainda luta contra esse Deus invisível que nós cremos, que nós vivemos pela fé. Quero te fazer um alerta. É muito difícil viver pela fé, não é fácil. A diferença de viver pela fé é porque nós, em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo nos ajuda a crer. É Ele que forja em nós, é Ele que constrói em nós esse caráter da fé. É o Espírito Santo de Deus. Por isso, como o ímpio não crê, como que ele vai ter uma palavra sobre o Deus que nós cremos? Por isso o salmista estava angustiado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro ponto é que nós não podemos entrar na mesma via do ímpio. Ou não podemos tratar arrogância e prepotência com arrogância e prepotência. Duas coisas eu quero destacar com você. A primeira coisa é que você não tem que se envolver com aquilo que o ímpio fala. Ele não crê, ele não acredita, e você crê e você acredita. E a outra coisa é que cuidado, porque se você entrar nisso, você vai ficar com o teu coração angustiado. Até mesmo, se você não entrar nisso, você corre o risco de ficar com o teu coração angustiado, como o salmista ficou. Certamente, ele ouviu tudo isso e isso o angustiou, mas em algum momento ele levanta a cabeça e o que eu quero mostrar para você. Verso 12, vou caminhar aqui contigo direto para o verso 12 e mostrar a você que depois dele trazer todas essas informações, esses insultos e essas arrogâncias que o ímpio muitas vezes coloca, e às vezes ele coloca porque ele não conhece, porque ele está doente, porque ele está com o coração dele cheio de pecado, porque ele não teve ainda uma experiência com o Senhor, ele não tem a salvação em Cristo Jesus e ele não tem o Espírito Santo. Vamos entender isso. Nós só não podemos entrar nisso, por isso que não devemos estar na roda dos escarnecedores. Verso 12, olha o que o salmista fala agora. Primeiro ele fala: Senhor, tu estás escondido, Senhor, tu está longe de mim, Senhor, onde é que o Senhor está? Mas depois, diante do poder de Deus, o qual ele está submetido, o qual eu e você estamos submetidos, ele diz assim, no verso 12, levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados. Olha que coisa linda, esse termo levanta-te, Senhor, ele tem muito a ver quando o povo de Deus saía para as guerras. E aí, quando eles tomavam a arca, que a arca saía à frente do exército, um brado de vitória, um brado que eles tinham era: levanta-te, Senhor. É como se dissesse: vamos, Senhor, para a guerra. Nós queremos que o Senhor esteja à frente. Esse precisa ser o nosso clamor nos dias de hoje. Todos os dias, quando você levantar, quando você despertar para mais um dia, diga ao Senhor: levanta-te, Senhor, e vá à frente. Esteja comigo, esteja na minha retaguarda, esteja ao meu lado, me cubra com as tuas mãos de poder. E o outro termo é: ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Eu posso destacar aqui que o salmista está lembrando a mim e a você e a ele mesmo de que o nosso Deus é onipotente. Ele tem todo o poder e o poder dele está acima do arrogante. O poder dele está acima do não crente, o poder dele está acima do crente, o poder dele está acima de todas as coisas. Se você não crê nisso, busque isso, porque é isso que você vai descobrir do Senhor. Mesmo em momento de angústia, nós precisamos nunca esquecer que o Senhor, Ele tem toda a autoridade. E aí, ele segue aqui, eu vou ler aqui 3, 4 versículos só para você ver como agora ele começa a desenvolver de uma forma diferente, não mais com o coração angustiado. Ele diz assim: porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada pedirás conta. Eu estou lendo o verso 13 e o verso 14. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. E para terminar, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada se ache. Verso 16, o Senhor é rei para todo sempre, de sua terra desapareceram os outros povos. Tu és Senhor, ouves a súplica dos necessitados,
tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Aqui o salmista vira. Ele agora tem uma outra visão do Deus Todo-Poderoso, do Deus o qual ele servia. Então, o que fica de alerta para nós diante desse texto? Existe o presunçoso, existe o prepotente, existe o arrogante, existe aquele que está longe do Senhor, aquele que não crê, aquele que não professa a fé que eu e você professamos. Mas eu quero animar você a você não entrar nessa via. E mais do que isso, eu quero animar a você, porque eu e você, que conhecemos o Senhor, precisamos ser sal na vida dessas pessoas, precisamos ser luz na vida dessas pessoas, precisamos ajudar essas pessoas a encontrar com o Senhor. Não desanime para que outros sejam animados. Se você estiver animado, outros estarão animados por causa de você. Amém? Deus te abençoe, tá? Que você possa nutrir no seu coração a presença do Senhor e mesmo diante de angústias, saiba que o Senhor se levanta e cuida de você. Um abraço. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.